Oi, tô te Oi, vendo. agora eu te vejo também, não tô travada. E também te escuto bem. Ai, ótimo. Então agora deu certo. Que bom, tá todo mundo Ai, entrando de que bom. volta. Ah, gente, desculpa aí, mas começo de live normalmente é assim, né? Então, Não por é? isso a gente já nem fica mais nervosa. Eu ficava assim em pânico. Agora eu já sei que o começo, infelizmente, sempre deu esses probleminhas. Ai, que Ai, bom. que bom. O Edson aqui já está dizendo que agora está vendo e escutando as duas muito bem. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo a paciência desse vai e volta, né? Finalmente conseguimos aí um bom sinal. Agradecer a doutora Tela né, por aceitar nosso convite, pela parceria de tantos anos com a escola. Ela cuida É. da marca do Espaço Mix já não sei há quanto tempo, né? Já até venceu o ano, Bastante. ah, então, e eu sei que é um assunto que, para todo mundo que lida com criação, é complicado, é completamente fora, né, do nosso dia a dia e muito útil. Uhum, E a gente realmente uhum, fica sempre muito perdido. Então, por isso que nós convidamos a doutora para conversar um pouquinho aqui sobre todas essas questões de proteção da criação, da marca, as diferenças e uhum. todos esses detalhes que envolvem, porque realmente é um outro universo para a gente que lida com a Uhum. criação. Então, muito obrigada, doutora, por aceitar estar Imagina. aqui com a gente. Imagina, eu que fico feliz porque é um assunto, infelizmente, pouco divulgado. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho, eu acho que é muito interessante porque não cabe só na joalheria, né? Cabe em todos os ramos, né? Proteger criação é para todos os ramos. Então, eu que fico feliz com o convite. Obrigada. Então vamos lá, então vamos começar. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo que está entrando aqui, né? Já vi alguns alunos, tem Bruno, Josenildo, enfim, aos pouquinhos estão entrando as pessoas. Também esperando, né? Algumas pessoas que eu vi que estavam não retornaram, daqui a pouquinho elas estão aí de volta. Mas, doutora, para a gente começar, porque tem esse delay também, né, entre o Instagram chamar, enfim, quando a gente dá esses envios de Uhum. comentário, demora um pouquinho para as pessoas entrarem. Então, antes da gente começar mesmo a falar sobre a questão da propriedade intelectual, fala um pouquinho da República das Marcas e, né, todos esses serviços que você presta, enfim, desse setor dentro do direito tão específico voltado para a criação. Uhum. Tá. Eu comecei essa República das Marcas há muitos anos atrás, em 2013, 2003, já faz um tempo. Eu, na verdade, a minha formação é em moda, né? Até eu vi aí você entrevistando o João Braga, e eu fiquei muito Isso, feliz. Foi meu professor, um ícone, né, no ensino de moda aqui no Brasil. Ele é uma pessoa muito querida. E então, assim, eu vim desse universo da moda, mas aí eu fui, né? A vida vai dando alguns percalços aí, eu vim parar em propriedade industrial. É, e aí eu comecei, né? Geralmente dentro da propriedade industrial, o que é mais divulgado é o registro de marca, né? Então, geralmente é quando alguém inventa o nome de um estabelecimento, né? De um negócio e quer proteger esse nome logotipo. Né? Então, isso daí geralmente é o mais difundido, né? Que muitas pessoas falam erroneamente, né? Eu vou patentear a minha marca, né? Não é, você vai registrar a sua marca, né? A patente é quando você vai proteger um invento, né? Então, são serviços diferentes. Né? Então, eu comecei fazendo esses serviços de registro de marca, e aí eu fui entrando nessa questão de patentes, que também é muito abrangente, e aí eu fui conhecendo todos os trâmites e como que funcionava os serviços do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E naquela época, perto de 2000, entre 2003 e 2005, o INPI ainda fazia aprovações de agentes, né, da propriedade industrial. Então, ele fazia como se fosse um concurso público para quem tivesse interesse em ser agente, participar dessa prova e conseguir essa credencial, né? Que seria mais ou menos o número de uma OAB.
né? E então eu fiz, né, essa prova do INPI, passei, recebi meu número de agente, hoje eu sou agente da propriedade industrial, e eu fui me especializando, porque até conseguir passar nessa prova você tem que fazer muitos cursos, você tem que entender muito na prática, porque é tudo muito burocrático, e ao mesmo tempo são leis muito específicas, né? E aí foi assim que eu comecei minha trajetória dentro da República das Marcas, e hoje a gente faz todos esses serviços de propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, a gente tem o direito autoral, que é uma linha, né, da propriedade intelectual, e de um outro lado a gente tem a propriedade industrial, que aí a gente vai ter o registro de marca, patente, registro de desenho industrial. Então, esses outros serviços, assim, são leis que se bifurcam, né, na verdade, dentro da propriedade intelectual. Tá, então, calma, peraí, que eu já comecei a conhecer coisas que eu não conhecia antes. Então, na verdade, como é que são dois segmentos diferentes, a propriedade intelectual e a propriedade industrial. E quando a gente Não. fala... Ah, A propriedade intelectual, ela é como se fosse a mãe ali em cima. Então, ela tem um filho, que é o direito autoral, e ela tem um outro filho, que é a propriedade industrial. Tá? O direito autoral, ele é regido pela lei do direito autoral. São leis muito específicas, que, na verdade, é um direito que a gente chama de declaratório, né? Por quê? Porque você se declara autor. Quando você cria alguma coisa, alguma obra intelectual, você fala, eu sou o autor dessa obra, de um livro, de uma música, no caso de joias, não só joias, mas qualquer tipo de acessório, um relógio, um óculos, um chapéu, qualquer tipo de acessório dentro da moda ou de qualquer outro ramo, você tem essa questão do direito autoral. Né, que então é um irmão, e o outro irmão é a propriedade industrial, que dentro dele você vai ter o registro de marca, o registro de desenho industrial, que seria a proteção do design, você vai ter a patente, e outros registros que, na verdade, não competem muito ao ramo de joalheria, que seria de topografia, de alguns outros registros assim, que não tem muito porque a gente especificar aqui, né? Mas é basicamente isso. Então, são dois irmãos dentro da propriedade intelectual. tá. Não, é interessante. A gente realmente já nem conhece, né, dessa divisão. Enfim, é algo complexo quando a gente começa até a tentar pesquisar, porque esses termos realmente, para o leigo, eles se confundem absurdamente. Adorei, nem sabia que começava por aí. E aí, então, dentro dessa propriedade intelectual, entraria a questão do direito autoral, que seria como se fosse um livro, uma música, uma poesia, entra nisso. E quando a gente começa a falar de formas, de processos industriais, entre outras questões, aí entraria dentro da propriedade industrial, é isso? Uhum. Na verdade, quando a gente pensa em joalheria, tá? Eu vou colocar no seu ramo porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Para o seu público entender. Quando a gente fala em joalheria, você tem essa questão do direito autoral, porque você é autor, você foi lá e desenvolveu um anel, um brinco, né? Alguma peça. Então, aquela peça está pronta, você já tem o direito autoral daquilo, porque você é o autor. Você é a mãe daquela peça. Foi você que criou, então automaticamente você já tem. Por isso que a gente fala que é um direito declaratório, né? Você se declara autora daquele produto que você acabou de desenvolver. Por um outro lado, a gente também tem proteções da propriedade industrial que podem caber dentro desse seu produto. Então, ele pode ter também, além de ter um direito autoral ali atribuído nele, ele pode ter um registro de desenho industrial, por exemplo. Ou seja, você desenvolveu esse anel, ele tem um design super diferente, e dentro desse design super diferente, que a gente fala que é um critério da novidade, você tem um mérito de ter também o registro de desenho industrial. Então, quando a gente parte para a propriedade industrial, quando a gente parte para o INPI, que é o órgão que julga essas posses, né, você tem que ter tem critérios, né? Você não simplesmente fala, olha, eu sou o autor, me dá o registro. O seu produto ele tem que obedecer critérios. Então, o seu produto, no caso uma joia, ele pode ter o direito autoral e ter um desenho industrial. E ter um registro de marca, por exemplo.
né? Então, assim, podem conviver todos esses registros. Só que quando a gente parte para o INPI, para essas questões de marca, patente e desenho industrial, tem mérito. Então, você não é simplesmente querer para ter, você tem que poder ter, né? Então, você vai passar por uma avaliação. Tá. E aí, dentro de tudo isso, então, como que eu reconheço qual dessas proteções cabe exatamente dentro daquele trabalho que está sendo feito, e como que é essa análise desses critérios? Conhecendo, né? Na verdade, assim, quando você conhece, sabe que existe, né? Quando você sabe que existe o registro de uma marca, você fala assim, poxa, eu quero ter isso ou eu não quero, isso não é interessante para mim, né? Então, assim, você tem que conhecer. Eu acho que os mais importantes, né, dentro do ramo de joalheria, seria o primeiro, o direito autoral, né? Que, como eu falei, assim, é um direito que já nasce, você não é obrigado a ter um registro, você não é obrigado a registrar o seu produto para você ser a autora dele, né? Então, assim, ele já vem com esse potencial, mas você pode registrar, tá? E quando é interessante você registrar um direito autoral, né? Quando você quer garantir a posse uma anterioridade, por exemplo, ou você quer garantir a posse documentada daquela peça. Porque uma coisa é você falar, olha, eu desenvolvi esse anel, eu desenvolvi esse brinco. Outra coisa é você ter um certificado falando que foi você. Né? Então, assim, em alguns casos isso é interessante, em outros não. Se de repente você fez um anel comum, sei lá, um solitário que você colocou ali uma pedrinha tal, e não tem nada de grande diferença naquilo, né? É uma coisa meio que já conhecida, né? Então, assim, para que você vai fazer um registro de direito autoral desse produto? Né? Não tem muito motivo. Mas suponhamos que você desenvolveu uma peça totalmente artesanal, cheia de coisas interessantes, de um visual totalmente diferente, e de repente essa peça para você é muito importante, né? Então ela poderia ter essa proteção, esse registro para você garantir a sua anterioridade. Tá? O legal do direito autoral é que ele tem uma vigência durante toda a vida do autor. Então, assim, você vai viver, então, enquanto você viver, aquele registro é seu, né? Aquele direito de exclusividade sobre aquela peça é sua, né? Após o falecimento do autor, os herdeiros ainda têm mais 70 anos de proteção daquele produto. Então, vai perdurar aí mais um período, né? Acabou esse prazo, automaticamente a peça entra em domínio público e qualquer um pode usar como for conveniente, né? Mas é um prazo longo. E outra parte interessante do direito autoral é que ele tem o Brasil é signatário de acordo internacional, da Convenção de Berna, na Suíça. E isso faz com que o direito autoral aqui do Brasil tem uma validade para todo mundo, para todos os países que são signatários também dessa convenção, que são praticamente todos os países que a gente conhece, exceto aqueles que têm uns nomes muito diferentes e assim, que não teria muito por que a gente querer um registro ali, né? Mas assim, a grande parte dos países são signatárias, então assim, você faz um registro aqui e você tem uma abrangência mundial. Então, acho que isso é muito interessante quando a gente pensa em joalheria, né? Porque a gente vê esse trâmite vindo muita peça de fora, de designers estrangeiros e tal. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, isso daqui não tem proteção. Tem sim, tá? Se ele fez um direito autoral lá no país dele, aqui o Brasil vai reconhecer esse direito, né? Aí, quanto ao desenho industrial, é um registro que vai proteger o design. Tá? Ele vai proteger a forma ornamental daquela peça. Então, ele tem que ser novo. Né? E quando a gente fala tem que ser novo, a gente entende que ele tem que ter um visual totalmente original. Um aspecto que assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, nunca vi um anel como esse, nunca vi um colar como esse. Quando você bate o olho, você fala, que coisa diferente. Então, esse tipo de produto pode ter a proteção de registro de desenho industrial. Tá? Vai passar por uma avaliação, tem toda uma apresentação técnica que o NPI exige e vai passar por essa avaliação. Se você tiver esse mérito, você consegue o registro. Tá? Eu acho que ele é um pouquinho mais interessante, embora ele tenha uma abrangência só nacional, só aqui no Brasil. Então, se você quiser ter essa proteção em outros países, você tem que pedir em outros países, né? E ele tem uma vigência de 25 anos, né? A vigência dele é bem menor se você comparar ele com o direito autoral.
Mas eu acho que ele tem uma questão muito importante, porque ele passa por uma avaliação do NPI, né? Não é simplesmente declaratório. Não estou desmerecendo o direito autoral, acho que o direito autoral é o irmão mais velho aí, né? Mas assim, é um direito, o registro de desenho industrial não deve ser desmerecido, né? Eu acho que ele tem ali um valor, um peso que, que é interessante, né? Porque em qualquer situação de disputa, por exemplo, você tem um instituto que avaliou e que te certificou daquilo por trás, assinando e falando que é seu, o peso é maior do que você simplesmente ter um direito autoral que você se declarou, né? Então, Mas acho que mesmo nessa questão é interessante. Mas mesmo se essa declaração de ter feito aquilo seja muito anterior ao documento que a outra pessoa está apresentando, Como assim? certo? Porque, pelo que eu entendi, o direito autoral, ele é muito mais voltado para questões artísticas, peças mais artísticas, e ele Uhum, comprova a anterioridade. Então, olha, isso eu criei em 1980. Aí vem certo. alguém lá em 2000 e resolve Uhum, fazer a questão do desenho industrial, né? uhum, Como que é o registro do desenho industrial, é isso, né? E aí isso, ele tem isso. esse documento mais 20 anos depois. Esse documento, 20 Pode. anos depois, ele não teria esse peso a mais, porque você já teria um grande tempo. Agora, se eles estiverem muito N- juntos. Não, não pode. O que vai prevalecer é o anterior, tá? Então, nesse caso, o INPI nem iria conceder esse desenho industrial. Porque ele vai falar, ó, lá em 1990 já tinha esse produto aqui, da Biane Perla, agora você veio pedir, é Tá. indeferido, porque o critério para você conseguir o desenho industrial é a novidade. Então, assim, não pode ter um anterior, não pode ter nada idêntico anterior. Então, a partir do momento que tem, o INPI pode até falhar, conceder, mas eu vou colocar esse produto no mercado e vou falar assim, olha, esse anel aqui é meu. E você vai olhar e falar, opa, não é não. Eu tenho um certificado aqui de 1990, Perla. Você anula o meu Uhum. registro. Tá. Entendeu? Então, assim, não existe esse, um vai passar a perna no outro, existe o critério da data. Então, assim, quando a gente fala de desenho, de desenho industrial, tem que ter esse critério da novidade, não pode ter um anterior. Então, é um critério obrigatório. Outro critério obrigatório para o desenho industrial é a fabricação em escala, né? Então, assim, é uma peça que de repente você fez ali um pingente, e esse pingente você vai replicar ele para você vender nas suas 100 lojas espalhadas pelo Brasil, todos iguais, né? Então, assim, é um critério que tem que existir para o desenho industrial. É diferente do direito autoral, que às vezes você fez uma coisa ali tão artesanal, cada produto sai de um jeito, porque foi esculpido de um jeito, e não sei. Então, assim, nesses casos que é mais autoral, parte para o direito autoral. Quando você pensa numa escala grande, você já pode pensar no desenho industrial, desde que seja novo e tenha um visual diferente. Tá? Então, é critério. E a gente tem a marca também, o registro de marca também, que eu acho que é muito importante. Por quê? Por dois motivos, né? Primeiro que a marca, a gente sempre pensa no nome e logotipo. Né? Então, assim, você tem a sua joalheria e você tem o seu logotipo e você foi lá e começou a divulgar, fez uma fachada, enfim. Você tem que proteger esse nome, é importante que você proteja, né? Então, nesse caso, você faz o registro da marca, protege o nome do local e um logotipo, se tiver esse logotipo também. Você pode proteger também uma linha, né? Tem muitas joalherias que criam linhas, né? A gente vê a H. Stern fazendo aquela linha Stars, né? Que tem a estrela, que é uma das linhas mais polêmicas na propriedade industrial, porque sempre deu problema aquela linha deles. Então, assim, eles protegem o nome, linha Stars, né? Ou se você vê, por exemplo, a Tiffany tem aquele Return to Tiffany, ou aquele T do Tiffany, né, que é uma linha específica em que todos os produtos obedecem determinado visual. Então, quando você vê esse tipo de produto, de linha, você pode proteger esse nome também, de uma coleção dentro da sua joalheria, tá? E por fim, dentro da marca, você ainda tem a marca tridimensional. Essa marca tridimensional, ela é muito curiosa, porque protege mesmo o 3D da marca, né? Então a gente pensa assim, por exemplo, naquele chocolate Toblerone, né, que é um triângulo. Ele tem um registro de marca tridimensional, ou seja, nenhum outro chocolate pode ser
formatado naquele design triangular, porque ele tem aquela proteção. Você pensa na Coca-Cola, às vezes você vê a silhueta da garrafa da Coca-Cola. Você não precisa ler Coca-Cola, você já identifica. Então, quando o produto ele tem esse potencial de identificar a marca, você pode registrar como marca tridimensional. Eu pesquisei aqui no INPI, eu falei, eu tenho que achar alguma marca tridimensional para joalheria, né? E eu não consegui encontrar nenhuma marca tridimensional nesse sentido. Eu vi muita tentativa de grandes joalherias e tal, mas eu consegui achar só um relógio, alguns modelos de relógio da Cartier. Achei um pingente, um chaveiro, que era aquele chaveiro que até que foi muito usado uns anos atrás, que era uma pelúcia do Karl Lagerfeld, acho que da Chanel, que todo mundo usava aquele chaveiro, né? Você via as blogueiras todas com aquele mesmo chaveiro peludinho. Então, assim, também é protegido como marca tridimensional. Mas não achei nenhuma joia em si. E eu acho que isso é porque a marca ela tem esse potencial de ser prorrogada. Igual você falou, minha marca já venceu, eu prorroguei. Se você prorrogar sempre a sua marca, ela vai ser eternamente sua, né? Se seus filhos começarem a prorrogar, vai ser deles, seus netos, seus bisnetos. Então, o registro de marca ele tem esse potencial de eternidade. Então, eu acho que é por isso que é muito difícil dentro da joalheria o INPI conceder esse mérito, porque ele está dando um privilégio muito grande, né? Seria um privilégio eterno ali para uma peça, e eu acho que por isso é tão difícil achar, assim, né? No INPI uma marca tridimensional. E tem a patente, né, que é a cerejinha, assim, né? A patente, ela vai proteger a função de uma peça, né? No caso, na joalheria, a gente pode pensar numa função como uma tarraxa de brinco, como um fecho, como algum tipo de prendedor para pingentes, né? Então, assim, quando você pensa nessa parte da joalheria que tem uma função, você pode proteger pela patente. Então, você criou uma tarraxa de brinco que não incomoda quando você vai dormir, porque a gente vai dormir e dá aquela espetada, né? Então, se você desenvolver alguma coisa nesse sentido, você pode ter a patente disso. E a patente, ela já tem uma vigência de 20 anos, no máximo, de 15 a 20 anos, e ela só vai proteger a função. Então, você pode replicar essa tarraxa para todos os seus brincos. Com uma única proteção, uma única patente, né? Então, ela tem essa questão da função, tem que estar atrelada a uma função. Então, de repente, uma peça, de repente, pode ter todas essas proteções, entendeu? Então, tem que analisar uma a uma, mas, assim, é importante o designer saber que elas existem, né? Que esse tipo de proteção existe. E que, de repente, uma não é interessante, mas a outra é. E aí, no caso da patente, por exemplo, quando entra, por exemplo, no material como o ouro nobre da HST, ou questão uma lapidação especial de uma gema, então isso também entraria dentro da patente. Ou é só o mecanismo mecânico dali da questão? Não, a patente poderia entrar. Quando você fala assim, desenvolvi um novo material, que ele tem um visual diferente e é usado como ouro, por exemplo, mas você desenvolveu, você não pode descobrir, você não pode falar, achei aqui na natureza, ó, e querer a patente daquilo. Você tem que desenvolver. Você misturou algumas coisas e chegou num material ali, numa matéria-prima que você vai usar para fazer suas joias. Então, isso sim, esse tipo de mistura que você fez ali pode sim ser protegida por patente, desde também que obedeçam os requisitos da patente, que também é a novidade, ou seja, você não pode contar para ninguém. Primeiro você pede, depois você conta. Vou contar para minha melhor amiga, vou contar para o meu pai, meu irmão. Então, mais vejo a briga, né? Então, assim, eu não aconselho. Deposita primeiro, depois você conta. Né? Então, assim, a patente ela tem essa questão muito séria da novidade, né? Então, é importante você primeiro fazer essa proteção, depois você divulga. Eu vejo que muita gente fala assim, desenvolvi, vai lá e põe na vitrine, põe na rede social uma foto. Pronto, perdeu o critério de novidade, né? Então, assim, não pode. A patente também ela tem que ter uma atividade, que seria, por exemplo,
Travou tudo aqui para mim. Oi, Oi, voltou? voltou, voltou. Então, e a patente tem essa questão também da função dela, né? Então, assim, esse produto ele tem que existir, você misturou o material, ele funciona e ele trouxe alguma coisa diferenciada, que seja uma facilidade de manuseio em relação a um outro, ou enfim, tem que ter alguma questão ali de função e também ser passível de produção industrial, né? Não é uma coisa que você fez ali artesanal, chegou só naquele e nunca mais vai chegar naquele resultado. Então, a patente ela tem essa questão. Quando você fala em lapidação, você fala assim, ah, eu fiz uma lapidação diferente numa pedra, numa gema, né? Vocês chamam de gema. Então, eu fiz uma lapidação diferente. É, essa lapidação, ela resultou numa forma ornamental daquela gema. Então, isso é uma proteção por desenho industrial, registros de desenho industrial. Por quê? Não tem função ali, é só a estética. Tá? Então, assim, você protegeria pelo desenho industrial. Agora, se você falar assim, ah, eu desenvolvi aqui um maquinário para eu prensar o meu metal e chegar a algum tipo de resultado, aí sim, esse maquinário pode ser protegido por patente. Né? É uma ferramenta, de repente você fala assim, ó, todos os alicates deixam algum tipo de marca na minha peça que ainda Voltou, voltou. tá. Estavam todos os Então, alicerces, aí travou, já voltou. aí, então, assim, existem. Quando você fala dessa questão da lapidação, você parte já para o desenho industrial. Quando você fala numa questão de desenvolver alguma ferramenta, alguma coisa assim que eu posso usar, você pode partir para a patente, né? Porque vai proteger a função. Tá, entendi. Estou começando a entender É melhor. difícil, mas não é tão complicado assim. É porque é novo, é um assunto novo, né? Então, assim, É. muita gente às vezes fala, ah, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que é importante essa questão, principalmente da novidade, né? Cuidado antes de divulgar o que você criou, porque pode E pôr para a tudo a gente perder. né, assim, do que realmente vale a pena ou não, como você falou, precisam de alguns critérios. Um dos principais é a Uhum, novidade, enfim, mas a gente de vez em quando está trabalhando com coisas realmente com uma grande qualidade, outras que a qualidade a gente sabe que de criação, tá? A gente está falando isso no sentido de criação, que não com uma qualidade tão inovadora, enfim, depende do projeto para a gente até conseguir avaliar o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, ou quando a gente começa a pensar nessa proteção. Qual é mais ou menos o tempo que retorna essa resposta, num caso de aprovação, assim, quanto tempo dentro da uhum, entrada tem esse retorno, e qual que é o custo mais ou menos disso? Porque às vezes a gente está trabalhando com uma coleção de 30 desenhos, de 100 desenhos por mês, a cada 2 meses, ou não. Outra coisa é uma peça muito diferenciada. uhum, Mas muitas vezes você está trabalhando com 30, 40 projetos para apresentar para o industrial. Existe algum tipo de proteção nesse sentido, antes pensando no designer, né? Enquanto ele criou ali, mas essa coleção uhum. ainda não foi aprovada, antes dele apresentar para o industrial. Existe como proteger esse trabalho e não correr esse risco de ele compra 10 e os outros 20, depois, daqui uns anos, ele produz sem o consentimento? Tá. Tem, na verdade, assim, você pode fazer um registro de direito autoral de toda essa coleção, né? Seja em forma de livro, por exemplo, você coloca tudo em catálogo, então você pega esse livro e você faz o direito autoral desse livro, onde vão ter as imagens das suas criações ali dentro, tá? Nesse caso, a sua proteção é o livro, você não está protegendo a joia tridimensional. Tá? Mas isso é importante para quê? Porque de repente isso já te mostra a sua anterioridade. Então vamos supor, agora em 2020, você desenvolveu ali 30 peças, colocou as 30 peças dentro de um livro e fez o seu direito autoral, foi e mostrou ali para o industrial para ele fazer para você desenvolver o que ele quer, né? Ele vai, de repente ele falar dessas 30, eu só quero 20, né? E essas 10 aqui não me interessam. Se depois ele vier a usar essas 10, você tem esse seu livro de 2020 falando, olha, eu tinha desenvolvido essa peça, apresentei para ele, porque provavelmente você vai ter alguma prova que você teve um contato com ele, ou uma nota fiscal, uma troca de e-mail, algum documento que prova que houve uma relação ali comercial entre vocês.
Então, se ele vier desenvolver esse produto, você tem como provar que aquele produto era seu e que ele usou isso de má fé. Isso, na verdade, aconteceu uma vez com a H-Stern, que é uma designer apresentou para eles um material uma temática indígena, e aí a H-Stern recusou, falou, não quero. Passaram-se alguns anos, ela foi lá e desenvolveu. E essa designer viu, né? Então ela falou, opa, pera lá, eu apresentei esse material para eles, eles falaram que não tinha interesse, anos depois eles vêm e fazem esse tipo de produto, né? Então não é justo. Ela entrou com uma ação e ganhou essa ação. Então, assim, existe essa questão de você ter essa prova. O que eu acho que é importante ser colocado é que, assim, quando alguém te contrata, então vamos supor que eu tenho uma loja e eu falo assim, eu quero ter aqui peças da Biane na minha loja. Então eu chego, Biane, faz para mim aqui umas 10 peças para eu colocar aqui à venda. Eu te pago para isso. A gente vai fazer um contrato, eu vou lá, te paguei para você desenvolver isso. E você desenvolveu essas peças são minhas, elas não são suas. Você é autora, reconheço que você é autora, mas o direito patrimonial em cima daquelas peças é meu, porque eu te paguei para você desenvolver isso. Ou se você, de repente, trabalha para mim, usou o meu espaço, o meu maquinário para desenvolver alguma coisa, é meu, não é teu. Tá? Porque você precisou de mim para você chegar naquele produto. Né? Então, assim, isso é importante colocar que existe essa questão do direito autoral, né? Que é um direito do autor, que ele não tem como renunciar a esse direito, mas existe uma questão de direito patrimonial. E quando tem essa questão do direito patrimonial, o que vai prevalecer é o direito patrimonial, né? De quem é realmente o dono. Então, você desenvolveu, mas eu sou a dona. Você pode até colocar ali sei lá, no seu portfólio pessoal, falou assim, olha, eu desenvolvi essas peças, usar como, né, um histórico seu e tal, mas assim, você não pode reproduzir e vender na sua loja, tá? Então assim, é exclusivamente na minha loja que isso vai ser vendido. Então isso é importante ser colocado, né? Não sei se faltou responder alguma outra coisa. Não, tem até isso eu acho que é muito importante, porque realmente tem os dois lados. O designer tem a criação, mas tem uma responsabilidade em cima até da não divulgação, quando um projeto é para terceiros, da não divulgação, Uhum, enquanto o outro ainda não publicou, o outro ainda não comercializou, enfim, assim, quando eu fazia muito projeto para a indústria, eu tomava um cuidado muito grande. O meu portfólio, eu não tinha nenhum desenho, nenhuma imagem de projetos que eu tivesse vendido e que a outra fábrica ainda não tivesse colocado para venda divulgado. Então, enquanto uhum, a empresa não divulgasse, eu não colocava nem no meu portfólio, afinal de contas, eu estava indo no concorrente, né? Eu não poderia estar sim, fazendo isso. Então, são questões que o designer também tem que tomar muito cuidado para não atropelar uhum, o direito de quem está o contratando. Os dois lados uhum, têm que se respeitar mutuamente e saber exatamente aí como lidar com a situação. Mas dentro é. disso, vamos voltar para os autônomos. Hoje a gente tem algumas empresas assim que têm um setor de design muito bem montado dentro da própria indústria, mas ainda grande parte, principalmente eu acho que o nosso público são pessoas que trabalham de forma autônoma, vendendo projetos, Uhum. e é independente se por desenho, por tempo, enfim, cada um né, dentro das próprias negociações. Mas se você chega aí fazer esse registro desse livro, Uhum. quanto tempo mais ou menos e quanto custa mais ou menos isso? Tá, o direito autoral, ele é bastante rápido, né? Agora, na época do Covid, tá lento porque parou, né? O direito autoral a gente não consegue pedir online e você tem que protocolar em papel, né? Então, assim, tá tudo fechado, então a gente foi parado mesmo, né? Você pode enviar pelo correio o material para você fazer esse registro, mas não está sendo avaliado. Mas num prazo normal, né? Numa vida normal, isso levava cerca de 6 meses, no máximo, para você receber o seu certificado. Tá? Não é um registro tão demorado. Tem muita gente que pode pensar, nossa, 6 meses é muito demorado, né? Mas não é. Se você for pensar numa patente, ela leva 9 anos. Então, Nossa, assim, é muito demorado. Então, assim, por isso que para mim o direito autoral é super rápido, né? Você piscou o olho, já chegou o seu certificado. Mas uma patente leva 9 anos. Um registro
desenho industrial, ele vai levar mais ou menos uns 6 meses também, por volta de uns 6 meses. É tudo muito particular, porque tem alguns processos que você manda algum tipo de documentação, e aí a instituição fala, ah, não, mas eu quero mais informação aqui, ou eu quero isso, eu quero aquilo, então atrasa um pouco, né? Ou então tem outros que, assim, tem algum tipo, quando é no INPI, né, esse desenho industrial, ou uma patente, o INPI faz exigências, então vira e mexe ele fala, olha, reapresente o desenho, reapresente não sei o que lá, então assim, isso tudo vai atrasando, mas assim, de praxe, mais ou menos uns 6 meses, exceto a patente que leva pelo menos 9 anos, tem como acelerar a patente, se for idoso, se for uma pessoa com doença grave, o INPI costuma acelerar e aí é bem mais rápido, né? Pode chegar a 3 anos, assim, nunca menos de 3 anos, tá? Porque a patente tem uma questão séria de sigilo, né? Então, assim, quando você dá entrada numa patente, ela fica em sigilo por 18 meses. Então, por 18 meses só vai constar lá, Biane, CPF tal, deu entrada num pedido de patente. O quê? Não sabemos, né? Depois de 18 meses isso é publicado. Então, não tem como você falar, eu vou conseguir acelerar isso em 1 ano, né? Por uma questão do trâmite mesmo, você vai ter que esperar. O custo de um desenho, de um direito autoral, as taxas, geralmente joia, quando você pensa na joia 3D, a gente faz na biblioteca, na Escola de Belas Artes, tá? A taxa, se eu não me engano, é 150 ou 180 reais para fazer isso, mas quando você contrata um escritório, por exemplo, você vai me contratar, eu cobro 900 e alguma coisa, 900 reais e alguma coisa. Porque eu vou fazer todo o trâmite para você, vou acompanhar tudo, se tiver qualquer percalço ali no meio do caminho, eu vou resolver, muitas vezes eu não preciso nem te comunicar que eu estou resolvendo, e eu te entrego já o certificado nas suas mãos, né? Então, assim, quando quiser contratar um profissional para fazer isso para você, vai ter o custo desses honorários, tá? E nunca vai ser muito diferente disso. Meu preço é um dos mais baixos do mercado, assim, eu não trabalho com valores muito altos, não. Quando você fala em patente, ou desenho industrial, aí já tem uma questão mais séria, porque você tem que apresentar um relatório técnico, então eu tenho que passar isso para o meu departamento técnico, os engenheiros vão elaborar todo o desenho técnico de acordo com o que o INPI pede. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho o meu desenho, eu quero usar o meu desenho. Não pode. O INPI, ele tem critérios. Então, você não pode ter linha pontilhada, cinza, tem que ser um traço contínuo, tem um monte de detalhe, a margem, o número, onde você numera as figuras, a visão superior, lateral, lateral esquerda, direita. Então, assim, são várias determinações que a gente elabora. Então, a gente pega esse relatório, faz esse relatório, passa para o cliente aprovar, aí ele aprovando, aí sim que a gente protocola no INPI, seja o desenho industrial ou seja uma patente, tá? Ambos têm mais ou menos um custo um pouco menos de 3 mil reais, entre 2.800 e 2.900, tá? Eu tô falando de cabeça porque eu não lembro mesmo os valores, tá? Então eu sei que é mais... Não, só para entender. Tem uma ordem, né, de grandeza de valores, porque, por exemplo, um projeto vale a Sim, pena ou não vale a pena? É meio que isso, né? Tem projetos que você nem sim. percebe isso. É, Tem eu, é, eu, dentro de uma eu acho que... criação, a mas eu coisa acho que assim, se você... Mas pensa assim, por exemplo, quando você pensa igual eu falei, você desenvolveu uma tarraxa que é super confortável, uma coisa que é super interessante. Aí você fala, eu vou ter que investir aqui 3 mil reais e depois a patente ela tem anuidade. O NPI, depois do segundo aniversário da patente, segundo ano que ela está lá, você tem que começar a pagar anuidade para o NPI, vai pagar de eterno. Enquanto ela estiver vigente, ela vai ser concedida e você vai pagando. Então, assim, existe um custo mesmo. Só que vamos supor que você deu entrada nisso e você fala assim, poxa, isso aqui é tão interessante que eu quero vender para os meus concorrentes. Então, de repente, esse custo é amenizado. Ou então você fala assim, ó, eu vou vender para uma grande joalheria, porque eu vou pedir um valor que eles vão poder me pagar, e eu passo isso para eles, eu não uso mais, eu vou me abster aqui de usar esse invento que é meu, eu vou vender, vou receber por isso e não vou usar. Então, assim, existem muitos poréns aí, não é simplesmente assim, eu vou gastar dinheiro e vou ter um papel. Né? É assim, o que você vai fazer com isso? Por isso que eu acho que cada caso tem que ser estudado individualmente, né? Porque tem coisa que, assim, óbvio, você vai pedir um desenho industrial de uma peça que é
às vezes nem tem relevância para você, que você vai usar agora no Natal. Então, assim, Natal, você vai fazer uma coleção especial de Natal e aí, quando for, tipo, janeiro, você vai querer vender isso? Fevereiro, você vai estar vendendo isso? Não vai. Então, assim, é uma coisa que vai passar. Então, para que desprender esse valor? Né? Não tem porquê. Mas assim, se de repente é uma coleção que já vai ter uma representatividade, ou que assim, vai ser uma coleção fixa dentro da sua joalheria, uma coisa que você fala assim, eu quero que essa peça represente a minha marca, né? Então assim, tem muita joalheria que faz isso. Então, de repente, nesse sentido, vale a pena, vale muito a pena. Né? E em outros sentidos não vai valer tanto, né? Então, assim, tem que analisar, porque não é toda peça que tem que ter proteção. Né? Tem algumas que não tem mesmo, que é passageira. Eu lembro de um brinco que era uma pérola e que a tarraxa dele era uma pérola grande, acho, não sei se era da Dior, que virou uma febre, né? Porque você via aquele brinco e começou ali, tipo, a Elite, de repente você começou a ver aquele brinco sendo vendido numa loja de departamento tipo Zara, e de repente você começou a ir na 25 de março, a cartela não era mais pérola, né? Eram bolinhas, então assim, era uma cartela com 10 bolinhas de cores diferentes e todo mundo usava aquele brinco. Então, assim, vale a pena você investir em alguma coisa nesse sentido para aquele brinco? Talvez não, né? Porque a proposta era essa, né? Massificar. Então, assim, não tem por que você fazer. Agora, se for uma coisa muito especial, que tiver uma questão de marketing muito interessante, que tiver uma questão de retorno financeiro muito interessante, ou sentimental, porque às vezes joia tem essa relação, né, sentimental ali, tipo, era uma joia da minha avó, que agora eu quero ter essa joia aqui, que foi ela que desenvolveu, e foi o anel que ela desenhou para o casamento dela, e que eu quero que esse anel venha ainda, porque não tem 70 anos da morte dela, então eu tenho o direito autoral disso, entendeu? Então, alguma coisa nesse sentido você pode trabalhar. Mas não vejo necessidade de você fazer uma coleção inteira. Eu acho que é analisar mesmo qual é ali dentro da sua coleção aquele produto que é interessante, que é bacana, que tem um chamariz ali. Aí, de repente, você protege. Igual eu falei, essa questão da Gaster, né? Que ele tem essa linha Stars, que é uma estrela de 5 pontas, enfim, né? É uma estrela. Ela já entrou em disputa com grandes joalherias, tipo Monte Carlo. Ela já entrou em disputa com a Renner por conta dessa peça. Então, assim, quando você pensa assim, tipo, se eles não fizessem nada, se eles não buscassem nenhum tipo de proteção, eles não têm como brigar, né? Vai ficar muito difícil brigar. Então, é importante você avaliar assim, ó, essa coleção aqui, de repente, dentro dessa coleção, essa peça merece, né, algum tipo de proteção mais especial, ou fazer o registro de direito autoral específico daquela peça, né, da joia mesmo, não de um livro, igual eu falei, que de repente você consegue proteger em massa ali, né, a sua coleção, mas assim, tem que analisar, né, não é... E eu acho que é muito feeling, mas eu acho que o designer, ele tem esse feeling, né? Ele sabe olhar e falar assim, isso daqui é agora, sabe? É tipo assim, é para eu ganhar uma grana agora. Essa daqui não, isso daqui vai ser a cara da minha marca, vai ser a cara de uma época, enfim. Aí eu acho que o designer, ele tem isso. É só ele saber que existe como proteger e até que ponto ele está disposto a proteger aquilo, né? É que, na verdade, a gente tem duas maneiras de trabalhar, né? Então, assim, uma coisa é você está trabalhando para a sua própria marca, onde tem essa avaliação pelo próprio feeling, enfim, você sabe o que realmente ali te representa ou não. Outra coisa é a gente apresentar desenhos para serem escolhidos para um cliente. E aí, isso é numa escala tão pequena, em valores tão menores, que talvez uma tentativa de proteger essa anterioridade seja uma solução, né? De alguma forma, Uhum. fazer com que tenha comprovação de data, porque são coisas muito pequenas, né? Então, por exemplo, eu fiz desenho Uhum. para um casal de uma aliança. Coisa mais básica, a aliança vai ser só para eles. Enfim, a produção em si era algo simples. O casal falou que não queria, só que você já tinha apresentado o desenho, enfim, já estava tudo na mão deles. Eu sempre trabalho muito aberto, assim, eu mando o desenho, devolve, remexe, enfim. Ele mandou fazer corives deles, me descartaram na maior, e ainda assim, não, eu Uhum. comprei dela, não comprou, sabe? Enfim,
Então, assim, são situações no dia a dia muito corriqueiras que, para os designers que vendem peças já direto para o consumidor, ou que fazem Uhum, projetos para a indústria, vendendo esses desenhos que você não vai acompanhar a produção, as muitas vezes nem leva o seu nome, realmente é da outra marca, você protege ainda nesse patamar da coisa nascendo, né? Não do produto uhum, desenvolvido depois. E então, talvez nesse estágio é tentar comprovar uma anterioridade, que foi o que aconteceu com o caso das peças indígenas, né? Ela uhum, conseguiu comprovar essa anterioridade de criação, muito mais do que uhum. realmente esse documento formal de um registro ali de que era dela, né? Talvez isso Uhum. seja O que o. você pode fazer é que, assim, os concorrentes geralmente não falam muito isso, né? Eu vou falar porque eu não trabalho com volume de cliente, né? Eu sou muito criteriosa, assim, eu trabalho com poucos, mas eu quero olhar e enxergar qualquer necessidade do que eu estou vendendo para o cliente, né? E uma coisa que eu recomendo é assim, você de repente fala, eu não vou gastar aqui R$ 150 ou R$ 180 para fazer um direito autoral, que é a taxa, tá? Então, se você falar, não quero gastar esse valor, você pode pegar essa peça, uma foto, ou o desenho que você fez, elaborou ali, e mandar para você mesmo pelo correio. Então, você tem ali documentada que naquela data aquele produto já existia, porque vai ter um carimbo do correio. Óbvio que você não pode abrir essa carta, né? Então, assim, isso é uma prova de anterioridade. Você não necessariamente precisa ter o certificado da Belas Artes, entendeu? Você pode ter alguma coisa nesse sentido. De repente, fazer um registro em cartório. Então, no caso aí, por exemplo, das alianças que você falou, você poderia questionar eles, falar, olha, eu tenho aqui o registro em cartório, eu tenho aqui uma prova de anterioridade que essa peça é minha. E vocês não me pagaram nada por isso, né? Ou não sei se eles chegaram a pagar ou não, mas enfim. Não, É, é, nesse, então, assim, nesse caso você percebe que, assim, tipo, é muito fácil eles agirem do jeito que eles agiram, né? Porque eles tiveram acesso gratuitamente e, e foram fazer com alguém que cobrou, obviamente, muito menos, porque a pessoa não precisou sentar para desenvolver. Já chegou pronto na mão dela. Né? Então, nesse caso, você poderia sim ter notificado ele, se você tivesse uma prova da anterioridade, podia ter notificado, falando, olha, vocês fizeram isso, 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 aconteceu essa situação, me senti lesada, porque eu desprendi meu tempo para desenvolver isso e tudo mais, e eu quero ter enfim, danos aí num valor X, né? E é muito provável que tenha, né? Mas assim, geralmente para você fazer isso, você vai precisar de um advogado. Honorários dentro da propriedade industrial é muito caro, né? Se você olhar na tabela de honorários da OAB, vai ver que assim, os maiores são em propriedade industrial. Então, assim, quando você vai questionar isso, você vai ter um custo. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou ter esse custo para ganhar, sei lá, R$ 1.000. Eu não vou fazer isso por conta de R$ 1.000, é melhor eu deixar para lá. Mas você pensa que você vai ter o retorno das suas custas também de advogado, sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma questão da pessoa parar e falar assim, poxa, não é melhor a gente fazer uma justiça? Em alguns casos, é ok fazer, né? É importante fazer. Em outros, você fala assim, não, nesse caso aqui eu vou deixar passar. Mas eu acho que é importante também, quando for fazer esse tipo de trabalho, que você fala que, assim, às vezes é uma coisa menor, fazer um contrato e colocar no contrato, né? Porque você vai estar se protegendo e você já vai estar mostrando para o cliente que o limite dele, né? E assim, olha, se você ter acesso a algum produto e você usar esse produto com terceiros, vai ter algum tipo de punição, enfim, você tem que colocar isso, é importante, porque é uma valorização do seu trabalho. Né? E às vezes a pessoa nem sabe. A tal história, né? Tipo, o médico se forma médico, mas ele não consegue gerir a própria clínica porque ele não tem noção de gestão. Né? Então, assim, é uma coisa que acontece em todas as áreas, assim, que a gente vê. Às vezes o designer não sabe que tem que estar ali no contrato, né? Que ele poderia colocar. Que isso já inibiria. Uma atitude dessa, por exemplo, já seria resolvida muito mais fácil. Né? Então, existe um ramo dentro do direito, na verdade não é um ramo, é um riachozinho que está abrindo, né? Que chama Fashion Law, onde dentro do direito eles vão versando sobre esse tipo de situação, de contrato, às vezes, direito de imagem de uma modelo, blogueira, que é coisa muito nova, né? Que a gente não tem, às vezes, legislação, a gente não tem ali
aonde se apoiar. Então, isso vem surgindo já desde 2006, se eu não me engano, nos Estados Unidos começou essa onda do Fashion Law, e onde eles vão versando sobre as leis dentro da moda, né? Onde você vai vendo esse tipo de questão de contrato, de relações interpessoais, até onde pode, até onde não pode. Então, assim, é importante. E é bom que o designer saiba que existe isso, que você pode tentar se precaver lá atrás, e antes de dar o problema, você já fala, olha, tem essas cláusulas aqui no meu contrato, tal, para você não poder usar, caso você não queira fazer o produto comigo, enfim. Então, é tudo questão de conhecimento, né? Que às vezes a gente não sabe e peca por não saber, né? É. E antes que o tempo acabe, eu deixei, né, no Instagram para as pessoas fazerem pergunta. Eu recebi uma da Rita Maria Lino dizendo: se você cria o desenho de uma joia, faz o registro, é preciso fazer o registro do desenho? Enfim, Maria, eu acho que teria que rever toda essa live. Eu não sei se você quer tentar resumir, mas eu acredito que a resposta é quase que a live inteira, né? Dentro O do. direito autoral ela já tem, né? Porque nasceu com a criação dela. Então, assim, o direito autoral ela já tem. Se ela quiser ter documentado isso para provar anterioridade, para evitar problema, quando a gente pensa em cópia, isso é muito importante, né? Você ter documentado, porque é muito mais fácil você ter o seu registro ali de direito autoral e virar para o seu concorrente que está usando o seu produto e falar assim, ó, eu tenho aqui o registro, mandar uma cópia e notificar ele, falar assim, ó, para de usar, você tem, sei lá, 15 dias para parar de usar a minha peça. E a pessoa tem que parar. E quando você tem documentado, eles param. Se você não tem, olha a dor de cabeça. Você vai ter que buscar prova de que você é autora. Você vai ter um gasto muito maior. Você vai ter um desgaste muito maior. E é óbvio que a outra parte, fazendo agora o advogado do diabo da outra parte, eu ia falar assim, não, eles não estão provando. Eles não estão provando, por que você vai parar? Entendeu? Então, assim, é a tal história, é importante ter documentado. Seja, por exemplo, quando você pensa em direito autoral, que você fala assim, ah, eu não vou fazer patente, eu não vou fazer desenho industrial, não vou fazer nada disso. Põe uma foto no seu Instagram, já é uma prova de anterioridade, porque tem data, né? Ah, é 100% garantido? Não, o Mark Zuckerberg pode derrubar ali um dia aquilo tudo e você perder essa prova, entendeu? Porque não é uma plataforma segura. Mas, assim, já é uma prova de anterioridade. Então, quando você pensa assim, ah, desenvolvi e tô com medo de ser copiado, parte pro direito autoral. Então, assim, tenta publicar ou tenta colocar registrar em cartório, ou se você acha que não vale a pena você ter na Belas Artes, se bem que, assim, o ideal, né, o cenário ideal era você ter na Belas Artes. Mas se de repente não é viável financeiramente, você vê que é uma coisa muito recorrente, toda hora eu teria que fazer, toda hora eu teria que fazer. Então você já parte para esse lado de mandar cartinha pelo correio, ou só para você ter ali, ó, em tal data, aquilo era meu. Então, acho que responde a pergunta dela. Quem faz a parte de desenho, normalmente, eu acho que além do custo em si, né, que a gente está falando aí de R$ 150 por peça, é o tempo. 6 meses realmente, né, é um tempo mais longo para se esperar. Mas a gente tem mais pergunta aqui também, que é, se faço uma peça, que foi da Samara, tá? Se faço uma peça, registro, e outra pessoa faz igual, só muda um pequeno detalhe, posso exigir que o design é meu? Se esse pequeno detalhe for bem pequeno, pode. Se você olhar grosseiramente, assim, sabe, as duas peças lado a lado e falar assim, nossa, são bem parecidas, são peças irmãs ali, pode. Agora, se de repente esse pequeno detalhe fez toda a diferença, talvez não, né? Então, assim, tem que analisar caso a caso. Mas, assim, a grosso modo, poderia sim. Poderia sim, principalmente o seu anterior, né? Então, se você já prova ali a sua anterioridade, você tá com a faca e o queijo na mão, né? Uhum. E aí a gente tem aqui Fênix by Cris perguntando, e o registro de marca no INPI? Qual é o valor, mais ou menos, para isso? Uhum. O INPI ele trabalha com várias taxas, né? Então depende muito do requerente, porque para fazer registro de marca, você tem que provar que você exerce atividade, né? Então, se no ramo de joalheria, você tem que ter um CNPJ de uma joalheria, tá? Ou então você tem que ter um documento, eu não sei se é o sucato que tem, o registro do sucato, dos artesãos, não sei se é. Tá. Enfim, Eu não sei se tem uma.
valendo, viu? Só que ainda está valendo, porque teve várias mudanças, né? Eu nem sei que fim levou a Sutaco com as mudanças todas que aconteceram. Eu lembro que há muito tempo atrás eu usava essa carteirinha, mas de um tempo para cá, como abriu essa questão de empresa individual, ficou muito fácil ter empresa aberta, então geralmente hoje em dia todo mundo usa CNPJ, né? Mas poderia, se você tiver um documento de um curso, por exemplo, já te habilita, né? Então, assim, você poderia assim usar esse diploma, um certificado de um curso para você poder registrar sua marca no NPI. Então, assim, as taxas vão variar, elas começam em R$ 142 e vai até R$ 415. Vai depender do requerente, da forma de apresentação para o NPI. Então, assim, tem várias nuances ali no meio, né? Eu cobro R$ 1.084 para fazer registro de marca, para protocolar o pedido, já inclusa essa taxa, seja ela no valor que for, e para acompanhar esse processo por um ano. Então, a cada novo ano de renovação, se você quiser ir renovando esse acompanhamento comigo, eu cobro R$ 530. Eu quero dar entrada sozinho. Você só vai pagar a taxa, então você tem que ver qual que é a sua taxa, mas vai ser dentro desse valor e vai acompanhando o processo. No final, quando ele é julgado, o NPI até que está rápido também está uma média de 6 meses ali para julgar uma marca, ele vai pedir a taxa final, para você pagar a taxa de primeiro decênio e expedição de certificado, que hoje essa taxa está em R$ 298 se for pessoa física, ou empresas tipo Eireli, EPP, ME, Simples Nacional, e se você for só limitada ao SA, aí sim essa taxa mais cara vai para R$ 745. Então, assim, os valores seriam mais ou menos esses, assim, mas é importante no registro de marca você acompanhar o registro, tá? Porque às vezes a pessoa fala, já tem meu certificado, vou deixar, já tenho o que eu queria, né? E pode sofrer uma caducidade, pode sofrer uma nulidade, então assim, não abandone, acompanhe seu registro. Se você não quiser ter um profissional acompanhando, entra lá toda semana no site do NPI, busca seu registro, é importante, porque perde a marca. Se abandonar é muito fácil, é muito recorrente, eu vejo isso tipo, toda semana, alguém, perdi prazo, não sabia que tinha prazo. Por isso que tem pessoas que trabalham com isso, que é para poder fazer esse acompanhamento profissional, porque às vezes a pessoa, tem cliente que já uma vez virou para mim e falou assim, para que eu vou te pagar? Você só me manda a cartinha? Aí eu falei, nossa, se ele não lê a minha cartinha, ele vai perder o nome dele, né? Então, assim, é importante, não é uma coisa, eu estou pagando para nada. Não, você está pagando para ter certeza que seu nome é seu, né? E que ninguém está copiando ele. Então, assim, é um serviço muito importante. Embora também não seja muito divulgado. Eu percebo que as pessoas chegam quando elas perdem, quando elas recebem uma notificação falando que elas não podem usar a marca que elas estão usando. Então, assim, quando tem um problema, eles chegam, né? Então, até agora na quarentena, eu tava pensando, gente, só tem um problema, porque os clientes estão chegando em mim porque tá dando ruim para eles, né? Então, assim, tá tudo errando ali na vida deles, eles vêm para mim. Então, seria tão mais fácil se eles simplesmente assim, vou registrar minha marca para eu não ter problema. Porque aí tudo fica mais caro quando você tem problema, porque é tudo com prazo, com urgência, você tem que pôr advogado para resolver. Então, assim, não espera dar um problema para garantir a posse do seu nome, principalmente o nome, que é muito importante. Ninguém está usando o mesmo nome que você, né? E gente, agora sim, tá? Enfim, antes de eu encontrar a República da Marca, eu cheguei a trabalhar com outras empresas. Tomem muito cuidado com o tipo de contrato que vocês vão fazer, com as taxas que eles dizem que vão cobrar. Eu cheguei a trabalhar com gente que, nossa, assim, que realmente foi um aprendizado do como não trabalhar. Então, enfim, hoje, assim, eu recomendo de olhos fechados. Eu nunca tive problema com a marca depois que foi para ela. Taxas super justas, super claras. Assim, eu realmente gostei muito, até por isso do convite, né, para a Uhum. live de hoje, porque, nossa, para mim, as experiências que eu tive antes, a experiência que eu tive com a República da Marca foi muito diferente. Lógico, tem o acompanhamento anual que a gente paga sim, tem várias Uhum. outras questões, isso é lógico, é o trabalho dela, mas é uma coisa muito clara, ó, é isso, quer, não quer, custa isso, a minha taxa é tanto, então é feito de uma maneira tão clara que passa uma confiança muito grande. Então, assim, parabéns, eu gosto muito de verdade. Obrigada. Uma Eu recompensa costumo muito falar que eu grande. não sou vendedora, né? Assim, eu sou agente. Então eu tenho que entender o que o cliente quer. Porque às vezes ele fala para mim assim, eu quero fazer uma patente. Tá, mas para que você quer fazer uma patente, né? Porque às vezes ele quer fazer porque ele quer ter. E assim, não é